Sejam muito bem-vindos ao 15º episódio Gerenciando 10K com Everson Curata. E aqui eu ensino profissionais que gerenciam projetos industriais a obter ganhos acima de 10 mil. E hoje vamos falar sobre algo muito importante, que são as oportunidades para um gestor de projetos industriais que trabalha em pequenas, médias e grandes empresas. E como cada um possui oportunidades que podem ser trabalhadas para alavancar a sua carreira profissional. E é sobre isso que vou falar. E quando falo em projetos industriais, ele pode ser aplicado no ramo automobilístico, químico, autopeças, construção de máquinas e equipamentos, na indústria da construção civil, etc. E muitas vezes já me questionaram que os meus conteúdos focam mais conhecimento ligados a grandes empresas, multinacionais e do ramo automobilístico. Mas é claro, eu tenho motivo para isso. Primeiro que boa parte da minha experiência foi em grandes empresas do ramo automobilístico e de autopeças também, que eram multinacionais. E por isso, tenho várias experiências, em projetos desses nichos. Mas olha, eu também trabalhei muito com projetos com fornecedores do ramo químico e de pequenas empresas que forneciam peças, embalagens para montadoras e fornecimento de máquinas e equipamentos também. Tá? Então ele engloba todo esse nicho enorme que existe. Tá? Agora um ponto muito importante é que para você conseguir aproveitar, você precisa agir. Tá? Nada cai do céu, infelizmente. E sabe, para pequenas e médias empresas, o fato do meu conteúdo, às vezes, não ser totalmente aplicável é porque há certas abordagens que são necessárias, normalmente em grandes empresas. Então ele tem que abordar tudo, vamos dizer assim. Como, por exemplo, a documentações, fazer comentários sobre as documentações devido a regulamentações do setor automobilístico. Às vezes, trabalhar com um grande foco em determinadas atividades que muitas vezes não acontecem em pequenas e médias empresas ou empresas, vamos dizer, nacionais. Tá? Existem situações, quem trabalha em multinacional, que você precisa trabalhar muito, por exemplo, na fase do escopo, você tem que trabalhar muito com a questão de indicadores do seu projeto, tá? Nessas situações, quando são multinacionais, às vezes esses indicadores eles vêm lá de fora. Então existe um indicador mundial, tá? Mas existem situações onde a sua empresa, a sua filial, por exemplo, a filial aqui no Brasil, deseja ter indicadores mais agressivos, tá? Então você precisa levar em consideração esse tipo de situação, Você precisa trabalhar para atender aos objetivos da empresa que você está atuando. Por exemplo, se for no Brasil, tentar trabalhar, colocar como objetivo essa questão. Você vai colocar isso, obviamente, para a central, seja onde for, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, China, onde for, e colocar essa situação, tá? E para ele, desde que atenda também a necessidade do projeto, para ele, ótimo, não tem problema nenhum. Então, são questões que você precisa atuar, tá? Para quê? Para não gerar aquela questão de, o cara ele não está trabalhando para atender as nossas necessidades, Então, você é visto de uma forma diferente. Muita gente fica gerando obstáculos para você, então bastava você trabalhar um pouquinho diferente que você podia ter um resultado ou uma parceria melhor com seus stakeholders, tá? Agora, isso não é importante? Não. É importante você ter o conhecimento de como funciona multinacionais e grandes empresas. Existem grandes empresas no Brasil? Claro, existem muitas e muitas grandes empresas, Mas elas são muito grandes e provavelmente, apesar da matriz ser, por exemplo, no Brasil, ela provavelmente vai trabalhar com empresas de fora, se ela é tão grande, não é verdade? Então é importante que você tenha esse tipo de conhecimento, tá? Porque conhecimento nunca é demais, desde que exista um foco, Você tem que focar
obviamente nas suas situações, conhecer como que funciona as outras empresas, né? E importante, algo assim, por exemplo, como eu tenho conhecimento tanto para grandes empresas, médias e pequenas, é importante você pensar uma coisa. Quando você conhece uma gestão, né? Você trabalha com gestão, você consegue fazer isso num âmbito muito maior, tá? Você consegue fazer num âmbito menor. É como se você fosse assim, eu consigo construir uma casa pequena, tá? Eu consigo trabalhar sem problema nenhum. Mas isso significa que eu conseguiria trabalhar num projeto gigantesco, de uma grande obra, tá? Trabalhar exagerando, numa Itaipu, trabalhando num grande complexo empresarial, um prédio gigantesco, tocando todo o projeto de uma forma fácil? Não. Agora, o contrário sim. Se você trabalha em grandes projetos, é muito mais fácil trabalhar em pequenos. Ou seja, a construção da sua própria casa. Tá entendendo? Por isso que eu foco tanto na questão dos projetos, né? E as regras, as várias questões ligadas às grandes empresas. Para que você saiba como elas são, obviamente, e vai ter situações onde você vai fazer isso aqui não é aplicável, isso aqui não é aplicável, isso aqui não é aplicável, mas isso é aplicável. E como é que faz as grandes empresas? Às vezes, uma empresa pequena, ela trabalha muito com a experiência de determinadas pessoas e tem um foco. Só que não existe, por exemplo, um procedimento de atuar sobre aquelas situações. Ou seja, fica muito dependente das pessoas. E, na verdade, para que você consiga melhorar, você precisa ter um processo, na verdade. Porque para melhorar, você precisa ter um processo definido, todos fazem da mesma forma, e aí você melhora. Aí todo mundo vai fazer da mesma forma e o resultado vai vir. Tá? Toda essa introdução é para ter realmente aquele conhecimento do porquê se trabalha, né? Normalmente no âmbito maior. É para pegar todo mundo. O conhecimento ele vai valer para todo mundo, tanto para o pequeno, médio e a grande empresa. Tá ok? Sabe por que isso também é importante? Porque ele gera um grande leque de oportunidades, tá? Porque o que acontece? Quando você trabalha numa pequena empresa, né, e você tendo conhecimento de como funcionam as grandes empresas, ele abre uma enorme quantidade de oportunidades de projetos que você pode implementar em pequenas empresas, em médias empresas, entendeu? São projetos, às vezes, que você pode não dar a devida atenção, mas, por exemplo, projetos onde você vai implementar procedimentos, né, como eu havia falado, de processos, procedimentos de estocagem de peças, né? Quando você tem, por exemplo, situações onde você tem consumíveis dentro da sua empresa, são situações onde você precisa padronizar. Por exemplo, a questão de consumíveis, ponto de disparo para compra, para não haver uma necessidade de gerar um estoque tão grande dentro da tua empresa, porque é dinheiro parado, entendeu? Mas ao mesmo tempo não pode faltar, porque senão você vai parar a produção da sua empresa, entendeu? São situações que você pode implementar, tá? Que vai gerar mais resultado, mais performance. Por exemplo, você pode também trabalhar em projetos ligados à gestão da qualidade, tá? Não é verdade? Então, às vezes você não tem um departamento de qualidade trabalhando dentro de uma empresa pequena, né? E o que isso acontece? Existe algo, por exemplo, que vai se confiando nas pessoas, mas isso é complicado. Você precisa confiar no processo, que não há uma necessidade de ter uma expertise tão grande das pessoas, ou que a pessoal esteja sempre muito concentrado para não cometer erros, esquecer. Não existe um cheque, né, para que realmente você consiga garantir que passou pelos todos os processos. E o problema você vai detectar
somente no seu cliente. Por exemplo, você imagina essa situação, você vai lá, entrega e a questão é que uma peça simplesmente não encaixa na outra. Por quê? Porque algum processo foi assim deixado para trás e não foi executado. E chegou no cliente, o cara vai olhar, vai montar, pô, não montou. Problemático, não é? Isso acontecer de vez em quando não tem problema. Mas quem garante que o fato de você não controlar em termos de qualidade, né, você vai conseguir resolver esse problema? E ele não vai se repetir. E essa repetição não seja no mesmo cliente. E até a própria visão do seu cliente em relação a você não vai mudar. Ou o fato de você não implementar isso vai gerar dificuldade também você implementar, né, normas ISO que vão garantir, olha, você tem uma garantia de qualidade dentro do seu projeto. Tá ok? Ao mesmo tempo, aquela oportunidade de você ver, né, projetos, como que você trabalha com rentabilidade de um projeto, o porquê de fazer todo um estudo, né? Até um próprio orçamento, tá? Muitas vezes a pessoa que cuida disso tem muita experiência, tudo tal, mas não leva tanto em consideração o estudo técnico, uma análise, entendeu? De todo o projeto, de todos os impactos, por quais processos ele vai passar, qual é, por exemplo, estou falando aí de pequena e média empresa. Vamos supor que você vai fazer um retrofit numa máquina. E você precisa passar, por exemplo, várias peças, precisam ter retrabalho, vai ter entrada de novas peças. E tudo isso vai ter que ser montado, vai ter que ser testado, né? Algumas peças vão ter que ser enviadas para outras empresas parceiras para fazer essas medições. É uma cadeia de várias coisas que você vai fazer isso. Pessoas que vão estar projetando o próprio equipamento. Tudo isso precisa ser levado em consideração. E se não há, por exemplo, uma padronização de como fazer isso, ser colocado as devidas pessoas que entendem do determinado assunto para fazer essa análise e passar, né, para isso tem que ter um fluxograma das atividades, das responsabilidades para estar fazendo isso. Mas para isso precisa de ter algo procedimentado, algo muito bem organizado para que as áreas se conversem e realmente passem um orçamento adequado, né? E com isso garanta a rentabilidade que a pequena e média empresa precisa para se manter em funcionamento, entendeu? Porque ela não tem assim, por exemplo, às vezes multinacional, cometem alguns erros, algum projeto não dá certo, alguma coisa nesse sentido, mas existe a matriz, né? Existem dinheiros que vêm de várias fontes e que pode lá virar um colchão numa determinada dificuldade. Agora, uma empresa pequena e média, muitas vezes o caixa é o caixa do dono, né? A maioria das vezes. E o que acontece? O cara tem que se garantir. Tá? Então, às vezes, uma decisão errada pode quebrar uma empresa. Entende? Entende por que a estruturação são projetos super importantes? E que são uma enorme oportunidade de você estar puxando esses assuntos, vários tipos de projeto, e você tem, sabendo como as grandes empresas funcionam, como que é feita a estruturação, como se faz uma rentabilidade, como se faz determinadas avaliações, de forma com que você realmente faça um estudo bem embasado para garantir essa rentabilidade, entendeu? Para garantir esses ganhos que você tem, tá? Até mesmo para garantir que você consiga crescer. Porque é o seguinte, para gerar novas oportunidades para quem trabalha em pequena e média empresa, a empresa precisa crescer. Normalmente essa é a melhor forma, né? Porque crescendo a empresa, aumenta o número de oportunidades e você, sendo o motor dessas mudanças, você com certeza vai estar subindo junto com crescendo junto com a empresa, aumentando os seus salários, que é o que todo mundo deseja, né? Para que você realmente consiga chegar onde você deseja. Tá? A não ser que a empresa esteja no nicho, que ela seja lá a número 1, tá? E consiga
se manter ali através de grandes inovações e continua sempre no primeiro lugar. Não é uma coisa fácil, né? Mas se isso acontece, você tem que ter um grande know-how, a empresa, e obviamente você estando neste meio, você se torna muito importante e também tem oportunidade de crescimento, não é verdade? Eu sei que muitas vezes, além dessas oportunidades, existem outras onde você pode estar gerando, por exemplo, novas responsabilidades. Pode gerar mais trabalho? Sim. Mas é uma forma de você ser responsável por várias funções. Então é uma oportunidade também que você não vai ter, por exemplo, numa grande empresa. Você não vai conseguir tocar tantas coisas ao mesmo tempo, né? Tem situações onde o cara é o gerente de projeto, é o gerente industrial, ele é o gerente do pessoal que faz as compras, ele atua também em vendas e se bobear até na parte financeira. Tá? Então é complicado, ele vai trabalhar muito, mas eu conheço muita gente que tem excelentes salários, entendeu? Então tem várias frentes que você pode trabalhar, mas que você tem que estar de olho e atuando, e trabalhando, e mostrando que você tem diferenciais, tá certo? Então, veja, e um ponto super importante, tá? As empresas, para crescerem, o que elas precisaram fazer? Elas precisaram justamente gerar esta estruturação na empresa, porque senão nenhuma empresa consegue crescer. Qual a primeira coisa que toda empresa, para conseguir crescer, precisa fazer? Ela precisa se estruturar, né? Aí, à medida que vai estruturando, você vai tendo condições de fazer com que a empresa consiga trabalhar e crescer sem grandes necessidades de, por exemplo, tem pontos chaves que sim, você precisa ter um expert para realmente estar tocando aquilo. E tem outras situações onde você não pode colocar pessoas não tão capacitadas, mas bem treinadas e com um procedimento muito correto e que haja, por exemplo, auditorias para manter tudo aquilo funcionando muito bem, entendeu? E através dos projetos que vão entrando, vão estruturando, e outros projetos que vão ganhando, às vezes, novas oportunidades de negócio, essa empresa pode crescer, entendeu? Então, não existem empresas grandes destruturadas, não é verdade? Desestruturadas, não é verdade? Então, existe um motivo para isso. Por isso que falar que você não tem oportunidades em empresas pequenas, não é verdade. Existem, sim, grandes oportunidades e muitas delas não existem nas grandes empresas. Por exemplo, se você quiser trabalhar nisso que eu estou falando, na questão de estruturações, essas coisas, não vai dar certo. Por quê? Porque as grandes empresas já está tudo estruturado. Tem regra para tudo, tem padronização para tudo, standard para tudo, né? Pode não estar funcionando e você tem que dar uma melhorada, mas não vai gerar, né? Ele gera um impacto, sim, mas está bem longe de ser o impacto de uma empresa pequena, tá certo? Então, existe sim oportunidades e basta que você trabalhe, né? Aprenda bem como uma empresa grande funciona, o que é necessário, como avaliar determinadas situações. E aí sim você pode ter certeza que você terá grandes oportunidades. E outra coisa, toda grande empresa começou de alguma forma pequena, não é verdade? E teve a necessidade de fazer as coisas diferentes para poder crescer e chegar a ser uma grande empresa. E quem são as pessoas que cresceram nesse meio tempo? Foram as pessoas que puxaram esse crescimento. Então, o fato de como as grandes empresas trabalham não é uma baita vantagem para quem trabalha em pequenas e médias empresas, onde gera um caminho que você pode seguir ou um caminho que precisa ser seguido? Acho que é um bom momento de reflexão, não é verdade? Agora, para quem trabalha em grandes empresas, aí a coisa muda um pouco. Porque as oportunidades não são as mesmas, né, da pequena e média empresa,
Se você quer ser gestor de projetos, você precisa começar a trabalhar em pequenos projetos, se aperfeiçoar, migrar para médios e depois para grandes projetos. E importante ter em mente, à medida que os projetos crescem em tamanho e complexidade, o processo de gerir o projeto não muda muito. Então isso é algo que é bom. O que muda é a quantidade de departamentos que trabalham sob sua gerência e a quantidade de pessoas. As tratativas com esses stakeholders mudam muito e na maioria dos casos você precisará tratar em termos de projetos internacionais, ou seja, validar o projeto, responder a demanda das centrais da empresa em vários países, tá? Em caso de multinacionais. Então, os desafios também são grandes. E existem muitos desafios. Por isso, essa passagem do pequeno ao grande projeto é um importante marco na vida dos gestores de projeto. E isso gera a necessidade de evoluir constantemente as suas habilidades. Porque se tem uma coisa que jamais se pode ter em mente é achar que você realmente tem um grande conhecimento que não precisa aprender mais. Eu já cheguei no ápice das minhas necessidades de conhecimento porque agora eu tenho um excelente conhecimento. Você pode estar aposentando, mas cara, a não ser que você aposente e pare de trabalhar, tá? Então, ou seja, se você vai continuar a trabalhar, isso não está certo. Isso não vai ocorrer. Sabe por quê? Porque constantemente você vai ter que sofrer ou vai ter que evoluir para se manter bem antenado com as novas tecnologias, com as novas pessoas, novas gerações de pessoas que vão cair em suas mãos para poder trabalhar, tá? Os tempos mudam, a eficiência cobrada é outra, os recursos que você recebe são menores. Então são uma série de coisas que você precisa estar constantemente evoluindo. Mas através do quê? De facilidades que vão cair em suas mãos, a tecnologia que vai te ajudar bastante a reduzir dificuldades que você tinha no passado, entendeu? Então a evolução é constante. Isso é um ponto chave para manter o seu crescimento nas empresas. E talvez você pense coisas como: nossa, eu já estou trabalhando muito nos projetos que eu toco agora, então não vou conseguir tocar projetos ainda maiores e mais complexos. E olha, eu te digo uma coisa, você consegue sim, mas tem que seguir uma metodologia nos projetos de forma a ser mais assertivo na condução dos projetos e nas decisões que você toma ao longo das etapas. E se você fizer isso e migrar de projeto em projeto e passando de pequeno para o médio e depois para o grande, claro, conforme seu estágio atual, você verá que com a sua evolução você terá todas as habilidades necessárias para tocar grandes projetos. Posso afirmar que dá certo, pois consegui fazer isso e já orientei outros profissionais nessa questão. Mas não estou dizendo que tocar seja fácil, tocar projeto seja fácil. Realmente não é. E concordo que teu esforço deve ser reconhecido. Mas você precisa entender também que sem resultado fica difícil evoluir. Então, trabalhe para alcançar seus resultados e um pouco a mais e em paralelo aumentar a sua autoridade. Ou seja, quando for falar de algo no seu nicho, as pessoas precisam te procurar para saber a sua opinião, por exemplo. E por que isso é importante? Lembre que o seu chefe tem que olhar para você e pensar que você é um cara chave na empresa. Ele precisa pensar que você é essencial, porque isso é um dos pontos chaves para ser lembrado para aquela promoção ou aquele projeto filé. Porque vamos ser sinceros, o que a empresa quer no final é resultado. Mas não se desespere. Não tente dar um pulo maior que a perna. Se você não tem bons resultados nos projetos que estão sob sua responsabilidade. Porque quanto maior o projeto que estiver tocando, maior o impacto de não atingir.
e isso pode gerar um mau resultado na sua carreira. E outra coisa, que não adianta é você continuar a trabalhar da mesma forma, achando que uma hora ou outra vai dar resultado. Porque se não deu, alguma coisa tem que ser alterada para mudar a sua situação. Ok? Então, você precisa se aperfeiçoar mais e principalmente em metodologias que são ensinadas baseadas na prática e no passo a passo. E aplique esse conhecimento à medida que vai aprendendo e você verá que os resultados começarão a aparecer aos poucos. O importante é você fazer as coisas que precisam ser feitas no momento certo e na hora certa, porque assim você consegue minimizar os imprevistos que adoram aparecer nos piores momentos. Dessa forma, você conseguirá avançar na sua carreira com passos firmes e sem interrupções. Não adianta tentar avançar rápido demais sem a devida preparação, porque sabe, na maioria das vezes o profissional que trabalha assim pode até subir bem rápido, mas vai cair mais rápido ainda, porque à medida que você vai evoluindo na carreira, as dificuldades aumentam em proporção e se você não tiver base, não tem como sustentar. Você já deve ter visto várias vezes esse tipo de situação, onde as pessoas, que você vê, nossa, a pessoa subiu tão rápido e de repente você vê que a pessoa desaba, é despedido, sai da empresa. Tá? Isso normalmente é quando você não tem aquela sustentação, a base para tocar, a base para realmente estar assumindo determinada função. Então é importante que você dê passos firmes para que você consiga se manter nessa posição também, que é uma coisa muito importante, é coisa que não adianta se matar de trabalhar e depois em pouco tempo você está fora, não é verdade? E outra coisa, sempre mantenha uma coisa em mente, que é o círculo vicioso de conhecimento, bons resultados e novos desafios, e faça isso girar o tempo todo, que você verá que a sua carreira vai ser impulsionada. E a verdade é que cada projeto, independente do tamanho e da complexidade, tem suas peculiaridades. Nas empresas pequenas, você precisa atuar em muitas questões, em muitas áreas, se quiser fazer o seu projeto acontecer. Porque na maioria dos casos, as áreas não são bem estruturadas, não são procedimentadas. Mas a verdade é que isso faz você aprender muito de diversas áreas, em visões muito mais completas do que quem trabalha em grandes empresas. No entanto, para quem trabalha em grandes empresas, você acaba trabalhando muito em questões de grande impacto. Negociações complicadas, com uma quantidade enorme de stakeholders, e olha, todo mundo sabe que não é fácil, tratativas às vezes com órgãos governamentais, etc. Então, há oportunidade de crescimento da sua carreira para os mais diversos tamanhos de empresa e nichos na indústria. É só você ter a vontade de aprender, apostar e investir nisso e trabalhar com foco que você irá conseguir a sua evolução. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E deixe agora o seu like e se inscreva no meu canal para receber notificações quando postar novos conteúdos. E se inscreva também no meu Instagram, onde posto diariamente conteúdos ligados a gerenciamento de projetos industriais. Até mais. Valeu, pessoal!